Essa pergunta é muito interessante, eu agradeço por ter feito ela. Eu quero dizer o seguinte: esse processo de adaptação ou acolhimento, como a gente chama aqui no município, ele varia de lugar para lugar. Mas existem maneiras que teoricamente são mais coerentes e corretas de se fazer isso. E uma das coisas é mudar a concepção de adaptação para acolhimento, porque adaptação presume que a criança tem que se adaptar 100% à escola. Acolhimento já é uma situação onde a escola se adapta também para receber essa criança. E isso faz toda a diferença. Dentro dessas adaptações ou adequações que a escola pode fazer, uma delas é permitir que os pais fiquem sim dentro da escola, não o dia todo, é lógico, mas por um período, até que a criança possa se tranquilizar e ficar na escola. Existem outras coisas também que podem ser feitas nesse sentido. Uma das estratégias com as famílias é colocar os pais em alguma sala e dar alguma ocupação para eles. Por exemplo, ler um jornal, fazer um crochê, cortar alguma coisa. Porque quando a criança ficar chorando, que quer a mãe e tudo, a professora ou a tia pode levar essa criança até a sala para ver a mãe e a mãe dizer: olha, você precisa ficar lá porque eu estou ocupada, mas eu estou aqui. Não é? E então esse é um processo interessante que pode ser feito, não só no primeiro dia, pode ser feito durante pelo menos a primeira semana. É claro que as crianças que vão ficando com mais facilidade, com mais tranquilidade, essas mães não precisam ficar lá todos os dias, tá certo? Uma das premissas da educação infantil, né, que a gente sugere, é que as mães circulem por dentro da escola para levar os filhos, buscar os filhos, e esse acesso seja não livre, mas que ele seja permitido dentro de determinados horários, sobretudo no período de acolhimento. Outra questão importante é o seguinte: não dá para determinar horários, por exemplo, olha, as turmas vão sair mais cedo porque estão em adaptação. Não, depende de cada criança. Então, as professoras vão observar a necessidade. Se uma criança ficou bem, se alimentou, brincou, não precisa vir buscar ela mais cedo. Em compensação, uma outra criança, ela está chorando muito compulsivamente, ela não se alimenta de jeito nenhum, ela está extremamente irritada. É preciso chamar a mãe, e aí o horário, então, que for necessário. Então é importante também que as famílias, nesse primeiro momento de acolhimento, nas primeiras semanas de aula na educação infantil, na creche sobretudo, fiquem de sobreaviso. Se ela não puder ir buscar essa criança, que ela deixe algum adulto de confiança dessa criança já de sobreaviso e que possa ir buscar essa criança. E que, obviamente, ele tenha o registro da escola para a escola poder entregar essa criança para esse adulto também. Então, o período, ele é um processo de acolhimento ou de adaptação que precisa respeitar a criança no seu ambiente ali, novo, tudo é novidade. Uma questão importante, por exemplo, deixar a criança levar um chamado, né, que a gente brinca, um cheirinho para a escola. Então, qual é a coisinha que ela gosta de dormir? O cobertor, o bichinho de pelúcia, uma fitinha, uma chupeta. É importante ela levar esse objeto, porque esse objeto ela vai se sentir segura na escola. Então isso é importantíssimo. E uma outra questão para as escolas, principalmente, é fazer essa adaptação ou acolhimento, melhor dizendo, de forma gradativa, ou seja, não chamar todas as crianças para começar na segunda-feira, por exemplo, tá? Então, se eu tenho lá uma turminha de maternal com 16 crianças, 18 crianças, por exemplo, eu vou chamar, né, 3 crianças. No segundo dia, terceiro dia eu chamo mais duas, mais três. Então, até chamar as 16 ou 18 crianças, eu demoro aí, né, em torno de uns 20 dias, ou 2 semanas e meia letivas, né, ou de dias úteis, para dar tempo de dar atenção para as crianças, tá certo? Não fazer. Se você chama tudo de uma vez, vira um berreiro só. Então, essa é uma estratégia extremamente importante que a gente já adotou aqui e que dá muito certo. Então, aí, quem não adotou isso pode pensar, é um processo interessante, você consegue ter mais educadores e menos crianças. Quando vai vindo as crianças mais novas, as que já estavam no início já estão começando a se adaptar. Então é importante isso também. E o que eu disse, as famílias precisam ter paciência, precisam estar disponíveis para ir buscar as crianças, se for necessário, tá? Se for necessário. A escola só deve chamar se for importante. Tem criança que no primeiro dia fica bem, super bem. Então ela chega lá às 7 e pouco da manhã e fica até às 5 da tarde numa boa.
Não tem problema algum, não é necessário ela ir embora mais cedo. Algumas crianças vão acabar saindo mais cedo quase que a semana toda. Se ela não come, de repente a mãe vai lá, se possível, uma avó, alguém de confiança dessa criança, ajudar na hora da alimentação para ela sentir confiança. Isso também é possível. Então, muitas estratégias em conjunto com a família nesse processo, que é um processo de sofrimento para as crianças, de ruptura, né? Então a gente não pode achar que aquele choro é um choro vazio, ele é um choro de sofrimento que precisa ser cuidado, precisa ser olhado e na melhor na medida do possível ser minimizado esse sofrimento o máximo possível, tá bom? Um abraço, espero ter respondido aí a sua pergunta. Mandem mais perguntas aí que se eu souber eu respondo com certeza. Um abraço.